Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no texto básico de estudos desta manhã. 1 Samuel capítulo 19, versículo 1. O tema desta manhã é Deus quem livra, que salva e que dele vem a provisão. Versículos 1 a 7. Durante a semana oremos também, um parêntese, pelo nosso irmão presbítero Espedo, Carlinhos Espedo. Hoje eles não estão na igreja, irmã Socorro, irmão Espedo, devido a um retorno de crises de labirintite. E o nosso irmão Espedo, quando está com crises, não faz absolutamente nada sem a ajuda da diaconisa, tá bom? Oremos também por ele, por esse casal, em nome de Jesus. 1 Samuel 19, versículo 1, diz a palavra: Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica no lugar oculto e esconde-te. Eu sairei, estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando a Davi sem causa? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. Que esta palavra enriqueça e abençoe grandemente a vida de cada uma das amadas ovelhinhas. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso, Deus bendito, como é bom estarmos diante da palavra da verdade, diante das sagradas escrituras. Como é bom, Pai, conhecer mais e mais do coração de Deus. Sabemos que, como homens naturais, não poderíamos nada saber de Ti, a não ser aquilo que a própria natureza nos mostra, a criação que revela a tua glória. Mas esta é insuficiente para a salvação. Somente pela tua revelação especial, quando o teu Espírito fala aos corações, o homem natural se cala e o espiritual entende as profundezas do teu Espírito. E isto é simplesmente maravilhoso. Queremos então, ó Pai, beber desta água que vem do teu trono. Queremos comer este pão, este maná que é a tua palavra. Pois o verdadeiro pão do céu não foi Moisés quem vos deu, mas meu Pai, disse Jesus. Assim, Pai, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Fala através dos meus lábios, como uma trombeta que toca com sonido claro, a fim de que as tuas ovelhas ouçam a trombeta de Deus e estejam posicionadas neste tempo que urge esta necessidade. Oramos, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, porque sabemos que somente Tu és poderoso para livrar, para salvar e para dar provisão divina. Oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja Deus, amado. Louvado seja Deus.
Amada família, povo santo de Deus, preciosos do Pai, eleitos segundo a soberania de Deus, chamados segundo a sua eficácia, através do chamamento eficaz, Ele nos trouxe, Ele nos atraiu e por isso nos limpou e nos salvou. Vimos sexta-feira passada, ontem, que do capítulo 18 em diante, é uma abertura de uma nova sessão no livro de Samuel. Temos estudado capítulo após capítulo e entendido, visto como Israel deixou de ser um povo governado por líderes tribais, onde, de acordo com as necessidades do povo, Deus levantava os chamados juízes, que eram líderes estatais ou líderes carismáticos, líderes que governavam ou em tempos de paz ou em tempos de guerra. E assim Israel seguia. Entretanto, havia uma confusão muito grande em termos espirituais, porque cada um servia a Deus conforme bem lhe parecia. Cada um fazia aquilo que achava certo, e assim não havia nenhum tipo de segmento. Por isso o povo recebia um livramento de Deus através de um juiz, e logo depois caía em pecado, e um ciclo vicioso se estabeleceu no povo de Israel. E então Deus, por sua soberania e providência, permitiu o início da monarquia através do rei pedido pelo povo, porque Deus avaliava a necessidade real, a necessidade justa do povo por segurança. Mas Ele sempre foi a segurança. Mas o povo, olhando para as nações vizinhas, querendo um exército militar, bélico, permanente, querendo se servir de uma figura humana, talvez para usá-lo como usou a arca de Israel algumas vezes, como um símbolo que tentavam manipular a Deus, como naquela guerra contra os filisteus, quando disseram: tragam a arca e então vamos vencer, mesmo que não obedeçamos, mesmo que não sirvamos, mesmo que não sejamos crentes de verdade, a arca vai nos dar a vitória. E Deus permitiu uma grande derrota para o povo de Israel, e a arca foi para o povo dos filisteus, em Dagom, e lá Deus, sem rei, sem exército, sem nada, fez com que aquele Deus com possivelmente cara de peixe, cara de homem e corpo de peixe, que era Dagom, caísse e quebrou-se junto à soleira da porta. Por isso aquele povo criou uma mandinga de pular a soleira da porta. E aí as mandingas vêm até hoje, e tem muitas histórias como essa por aí. Não duvido nada que daqui a pouco inventem também. Pulemos a soleira da porta. Está repreendido, amado, que eu não dê ideia para o inimigo aqui não. Mas então, assim, o rei pedido pelo povo, Saul, vem se demonstrando um rei que manteve aqueles sentimentos do tempo de Juízes, porque era um povo desordenado, era um povo que fazia coisas, buscava justiça ao bel prazer da sua vingança, motivados pela volição pessoal dos seus corações, e buscavam fazer tudo conforme o seu jeitinho. Então, o jeitinho brasileiro é mais internacionalizado do que nós podemos imaginar, e mais antigo do que nós poderíamos prever. E assim, Saul, invejoso, orgulhoso, vingativo, não sabendo ele que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Por que a vingança pode pertencer ao Senhor? Porque Ele é puríssimo, Ele é perfeitamente justo, Ele retribui de forma perfeita segundo as obras de cada um, Ele conhece o íntimo do coração,
Se eu buscar louvor próprio, eu sou idólatra. Mas Deus busca o seu próprio louvor através do seu povo, porque Ele é único, não existe ninguém como Ele. E se Deus não buscasse no seu povo verdadeiros adoradores, nós é que estaríamos fritos, porque Deus não precisa de nós para nada. Então o ato de Deus buscar em nós verdadeiros adoradores é porque Ele é um Deus misericordioso. Amado, Deus tem misericórdia de nós. Diga graças a Deus por isso. Então, Deus permitiu esse Saul, que deu continuidade a esses sentimentos do tempo de Juízes. No capítulo 8 demos uma atenção especial, porque foi um capítulo de transição, quando Deus disse no 7 a Samuel: eles me rejeitaram a mim, mas dá o rei que eles pediram. Vamos fazer agora para que eles vejam como é que a coisa funciona. E aprendemos com isso que muitas das vezes Deus nos dá aquilo que pedimos para que nós aprendamos que não era assim. Somos tão insistentes, somos tão infantis. Eu quero, é assim, eu é que mando. E Deus vai lá, tá bom. E o povo começou: olha, nós temos a saudade das cebolas, dos pepinos do Egito, queremos carne, picanha maturada, carne de javali com limão. E Deus falou: tá bom, estão sendo ingratos com o meu maná. Ainda disseram: nós só temos esse maná. Deus falou: tá bom, manda codornizes para ele. Um espaço de 30 quilômetros de codornizes a 90 centímetros de altura. Todo mundo levou para casa o açougue da Marta. Levou o açougue da Marta para casa, todo mundo cheio de codornizes para comer. Deu lá uma coisa qualquer e um monte de gente morreu por causa disso. Porque a gula é pecado, amados irmãos. Então, Deus estava mostrando que o homem desenfreado, o homem seguindo seus próprios conceitos, ele é um homem desenfreado na sua carne. Amado, cuidado com o seriado Round 6, que está agora nas televisões. Cuidado. Round 6, feito lá com toda uma elaboração de brincadeiras de criança, jogos mortais, sanguíneos. Crianças estão ficando viciadas nessas brincadeiras e mostrando o que o homem seria capaz de fazer por causa do dinheiro. O que o homem seria capaz de fazer para conseguir quitar as suas dívidas. Morre todo mundo, mata todo mundo. Cuidado. Então, o homem desenfreado nos seus prazeres, desenfreado nas suas estruturas. Então, amada família, no capítulo 18, há agora uma apresentação de uma transição entre Davi servindo na corte de Saul, para Davi fugindo de Saul, que lhe deseja perseguir e matar. Aquele sentimento que era apenas íntimo no coração de Saul, agora ele torna exposto, revela, expressa o seu desejo de matar a Davi. E Davi, como este servo de Deus, por causa desse momento de tribulação, de perseguição, de risco de sua vida, dos ataques que sofreu, dos testes que sofreu, ele manteve a sua confiança em Deus. Deus lhe protegeu e ele foi vitorioso para a glória do Senhor Deus. Então nós entendemos que, assim, ouça isto, amado, mesmo Davi, agindo pela força de Deus, agindo em nome da honra do Senhor, não deixaram de haver oposições contra a sua vida. Ao contrário, elas foram intensas. E nós sabemos, amados, a pessoa às vezes diz: bispo, eu sou um crente fervoroso, eu oro a Deus, eu às vezes quando acordo de madrugada, dobro os meus joelhos, eu sou fiel, dizimista, ofertante à casa do Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu pratico as obras da fé, eu creio na fé que Paulo ensinou, que é a fé que justifica e salva.
E eu creio na fé que Tiago pregou, que é o complemento da fé que Paulo pregou, que é a fé que manifesta frutos. Porque uma vez que eu recebi a fé salvífica, eu preciso manifestar frutos. E então eu sirvo a Deus. E mesmo assim, meu bispo, vem oposições, vem problemas, vem perseguições. Você sabe, problemas dentro de casa, problemas no trabalho, problemas financeiros, aperto de todo lado. Só misericórdia. Parece Jó, que era homem justo, reto, íntegro, que se desviava do mal, e mesmo assim, lambada em cima de lambada, problema em cima de problema. Então, amados, nós começamos a perceber, amados, como é que a vida da fé acontece. Meu amado, se na vida da fé você tem problemas, imagina sem a fé, que é o sustento da tua vida. Se na vida cristã você é perseguido, imagina sem o poder da graça de Deus sobre a tua vida. Então eu quero lhe dizer, antes de mais nada, és perseguido, porém não desamparado. És abatido, porém não destruído. A palavra certa e final sempre vem dos lábios do Senhor. Deus é a estrutura da tua vida, amado. Quando o inimigo disser assim, vamos arrancar-lhe o chão, vamos arrancar-lhe a vida, vamos arrancar-lhe tudo, Deus vai falar, a fé vai operar o milagre na tua vida. Receba, amado, o milagre da fé. Davi viveu o teste da fé e o milagre da fé. Então, ser cristão, ser um servo de Deus, está na corte de Saul, ou seja, na corte do reino, fazendo a obra do Senhor, não lhe isenta de ser perseguido, não lhe isenta de sofrer problemas, não lhe isenta de ter que passar pelo deserto de En-Gedi, como Davi. Então, nesses capítulos, Saul emprega diferentes modos para tentar matar Davi. Mas Deus continua a proteger este homem, servo dele, frustra as tentativas de Saul de assassiná-lo, e para isso Deus usa diversas maneiras. Ele usa a intercessão de Jonatas, que foi o versículo de 1 a 7 que nós lemos, Jonatas intercedendo junto a Saul, dizendo, você vai matar sangue inocente? Ele usa a própria agilidade de Davi para se desviar da lança. Mais de uma ou duas vezes, Saul, energizado pela força de Satanás, de um demônio, ou de um espírito mau, atacou Davi, e Davi agilmente se desvia. Usou Mical, também na sua sabedoria, que botou lá um boneco deitado na cama, botou lá um pelinho de cabra, e quando chegaram os servos de Saul para matar, ele disse, não, Davi está doente, está dormindo ali, já tinha, como dizem os ditados, já tinha metido o pé, já tinha ido embora. E aí Saul falou, volta lá e traz ele na cama, vou matar ele em cima da cama. Nem para ir lá ele não queria ter o trabalho, para matar, traz ele na cama, que eu vou matar ele aqui em cima da cama. E aí acabou, quando chegou lá, era um ídolo, era um boneco. E aí Mical, por que você fez isso? Disse Saul, não, Davi disse que ia me matar. Ou seja, pela astúcia de Mical, Davi também foi livre da morte. E o próprio Espírito Santo agiu, e nós vamos ver isso. Em determinado momento, o Espírito agiu para impedir esta estratégia, essa tentativa de Saul de matá-lo. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa, a maneira de Deus agir é melhor do que a tua. A maneira de Deus agir é melhor do que a nossa, amados. Às vezes nós estamos batendo cabeça, Deus fala assim, filho. Tem um louvor lindo que ele diz assim, é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu,
todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Meu amado, dizer que Deus trabalha por nós não é demérito. Como nós ouvimos num devocional essa semana mesmo, não é demérito. Demérito é empregar a palavra da maneira incorreta. Deus trabalha para mim como se eu fosse o Senhor, como se eu fosse o super crente, sabe? Eu sou o super crente, eu sou o semideus, eu estou lá no trono da glória, tem um telefone aqui que Deus me ouve, eu sou o cara. Então Deus me serve, eu sou o Senhor. Aí é pejorativo. Agora, quando eu digo que Deus trabalha por você, é porque nós somos incapazes. Nós não temos condições de fazer nada. Somos pelo pecado miseráveis. E se não fosse a graça de Deus, nosso destino seria o inferno. Ele fez todas as coisas por nós quando disse: consumato estum. Tudo está consumado. Ele é que fez toda a obra. Vamos louvar a Deus. Então, nós somos fracos e Ele é forte. Nós somos tolos e Ele é sábio. Não é tão bom ter um amigo sábio, forte, poderoso e tremendo como este Deus, amado. Olha, talvez você tenha memórias de infância, quando você via no seu pai, ou via na sua mãe, nos seus avós, pessoas grandes que você sentia confiança com eles. Amado, é assim que Deus é. Ele é o Pai de amor sobre a tua vida, amado. Nas mãos de Deus você está seguro. Nas mãos de Deus você está em paz. Ele pode fazer infinitamente mais. Ele livra, Ele salva, Ele dá a provisão, porque Ele é Senhor e de diversas maneiras. Ele usa Mical, Ele usa a sabedoria e a agilidade de Davi, Ele usa a intercessão de um amigo, Jonatas. Amado, Deus pode levantar pessoas do teu lado. Deus pode colocar pessoas para lhe ombrear, pessoas para lhe ajudar. Deus pode abrir uma porta que você não imagina. Diga: eu recebo esta palavra. Deus pode conceder sonhos, visões. Ele pode descer até Davi pela janela, como desceu Paulo pelos muros de Listra. Deus pode fazer aquilo que você não imagina, e o livramento chegar na tua porta, amado, e você disser assim: eu sei em quem eu tenho crido, este é o meu Deus. Diga glória a Deus por isso. Então esta foi a intervenção sobrenatural. De diferentes modos Deus livrou a Davi. O Senhor continua a protegê-lo. Diga: eu recebo também sobre a minha vida. Ele continua, amados. Então a ideia central do texto apresentado no capítulo 19 é exatamente esta: quer por provisão divina, quer por intervenção direta, Deus é capaz de proteger os seus servos daqueles que procuram destruí-los. Deus é capaz de proteger você, amado, da destruição. Pedro diz assim: olha, se você está sendo perseguido porque você roubou, matou ou mentiu, a perseguição é justa. Mas se você está sendo perseguido porque você é um cristão e dás o testemunho do cristão, você é um bem-aventurado. O mundo vai conhecer a inversão. O reino de Deus inverte alguns valores, amado. No reino de Deus, se você está sendo perseguido por ser fiel a Ele, você verá e experimentará o livramento que vem das mãos do Senhor. E o mundo olhará e dirá assim: gente, como é que foi possível Davi ter sido livre? Mical, o que você fez? Libertou meu inimigo. Jonatas, você é meu filho. Quem é que não sabe que você é amigo de Saul? Você, aí para atacar Jonatas, ele disse:
você, filho daquela mulher perturbadora, filho daquela mulher assim, 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 você é amigo de Davi. A sua filha amava Davi, seu filho era amigo de Davi, seus servos amavam a Davi, o Espírito Santo protegia Davi, todas as coisas estavam a favor de Davi, porque Deus era com Davi, amado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então segure aí com a fitinha vermelha da Bíblia em Samuel e venha comigo em Salmos, porque durante esse período de fuga, Davi escreveu muitos dos salmos, e um deles é esse que nós vamos ler agora, no Salmo 18, versículos 1 a 6, nosso irmão Eliado vai projetar para nós no telão, já está lá, obrigado, amado. Salmo 18, versículo 1, diz assim a boa palavra do Senhor. Olha lá, veja a explicação primeiro, antes do versículo. Ele diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de quem? De Saul. Então, enquanto ele estava sendo livre das mãos de Saul, ele estava lá fazendo salmos e cantando para o Senhor. Amados, quantos de nós cantamos ao Senhor quando estamos sendo perseguidos? Quantos de nós salmodiamos e louvamos quando chuva de pedra está caindo em cima da nossa cabeça? Muitas das vezes murmuramos, muitas das vezes queixamos-nos, muitas das vezes brigamos para todo lado. Davi estava compondo um salmo e um corinho, e estava dizendo: Ele é o Deus que é a minha força. Diga aleluia, amado. Então ele disse: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela. O Senhor é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo. Ele é a força da minha salvação. Ele também é o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Digam glória a Deus, por favor, amado. Versículo 16, vamos lá. Ele diz assim: do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, e tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Diz lá: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Que salmo maravilhoso, amado. Que sabe, alguém esteja dizendo: bispo, esta aqui é a minha vida. Eu sirvo a Deus, eu canto no coral, eu canto na igreja, eu evangelizo, eu falo de Jesus na fila do banco, na fila do açougue, na fila da padaria para comprar carne, na fila do posto de gasolina. Meu bispo, onde estiver eu estou pregando a palavra, aonde eu chego eu estou falando de Jesus. Mas vem problema, e vem perseguição, e vem não sei o que. Mas eu vou lhe dizer, meu bispo amado, o Senhor sempre me livrou. O Senhor sempre esteve comigo. A mão de Deus sempre me conduziu por todos esses ermos caminhos. Por isso ele diz assim: não temerei mal algum, tu, Senhor, estás comigo. Ó Senhor, a minha força, ó Senhor, a minha rocha. Então, amados, entendemos como princípio de Deus
no texto estudado, que Deus não poupa seus servos das dificuldades, porém, Deus os protege nas dificuldades. Foi assim que ele fez com Noé. Deus não livrou Noé do dilúvio, Deus livrou Noé no dilúvio. O dilúvio veio, a chuva caiu, o problema chegou, mas tinha lá uma arca preparada, porque Deus havia falado para Noé: faz essa arca, meu filho, você e a tua casa serão salvos dentro dela. Por isso, Jesus disse: assim como nos dias de Noé, um será tomado e outro será deixado. Quem será tomado não é que foi arrebatado, isso é um erro teológico grotesco. As águas do dilúvio tomaram quem? Os que morreram nas águas do dilúvio. Deus não salvou do dilúvio. Por isso cremos que Deus não vai nos livrar da grande tribulação, mas Ele vai nos livrar na grande tribulação. Quando todas as coisas estiverem acontecendo, a apostasia acontecer, o anticristo se levantar e as águas do dilúvio estiverem subindo, na grande tribulação estaremos salvos, guardados e livres, e ainda que seja pelo martírio, poderemos cair aqui, mas de pé seremos recebidos no trono de glória, e lá estaremos louvando a Deus. Aleluia! Então Deus não livra das dificuldades, mas Ele protege nas dificuldades. Lembra quando Ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então Davi lograva graça porque Deus era com ele. Deus não permitiu, amados, que um homem energizado pelo mal levasse Davi e todo o projeto do reino davídico à ruína. Davi foi escolhido e separado para engrandecer o nome do Senhor. Ele havia recebido de Deus uma missão. Ele estava cumprindo a agenda de Deus. Ele estava cumprindo os propósitos divinos. Ele estava seguindo a visão do celestial. Seguir a visão do celestial não impede a perseguição de Saul. Seguir a visão do celestial não impede a entrada no deserto da Judeia, como Jesus foi introduzido pelo próprio Espírito Santo no deserto para ser tentado pelo Satanás. Seguir a visão do celestial não impede que as águas do dilúvio sejam derramadas. Mas seguir a visão do celestial é a certeza de que as missões de Deus serão cumpridas em nossa vida. Se o barco se quebrar em 1000 pedacinhos, do outro lado nós chegaremos, porque andaremos sobre as águas. Se as águas forem bravias contra nós, a mão de Deus estará guardando o seu povo, porque Ele é o Senhor das águas. Deus não precisa que esteja tudo bem a todo momento para Ele cumprir os seus propósitos. Deus não precisa que o mar esteja azul a todo momento e o sol esteja brilhando para que a sua glória seja manifesta. Pelo contrário, é nos momentos mais difíceis que Ele mostra o poder do seu milagre. É no momento mais confuso que Ele mostra o Deus de toda a sabedoria. É no momento que parece que tudo e todos te abandonaram, que Deus diz: eu estou no controle. Eu levanto Jonatas, eu levanto Mical, Ele levantou a ti, Ele levantou a tua família. Nós somos servos de Deus para fazer uma grande obra e a missão que o Senhor nos chamou. Você é um comissionado, diga glória a Deus. Você é uma comissionada, diga glória a Deus. Então, família amada no Senhor, a palavra está mostrando princípios basilares para uma vida cristã, uma vida espiritual sadia. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a mão de Deus guia e protege a vida dos seus servos. Guiou Davi no deserto de En-Gedi, livrou o povo de Israel por 40 anos, quando saiu do Egito, o delta do Nilo, chamado delta do Nilo, atravessou o deserto, chegou na península
do Sinai, e perante aquele monte recebeu as leis de Deus. Durante todo o tempo Deus conduziu aquele povo, enviou codornizes, não permitiu as sandálias se desgastarem, as vestes não se desgastaram, os pés não incharam. No frio da noite Deus mandou coluna de fogo, no calor do dia Deus mandou coluna de fumaça. O povo só andava quando a nuvem andava. Amados, este é o Deus que está guiando a tua vida e a minha também. É inevitável que os servos de Deus enfrentem perigos num mundo hostil. Amado, você não pode evitar. Eu estava vendo ontem à noite um filme, Rambo até o fim. Aquele filme ali, tiro para todo lado, é verdade? Mas ele deu um conselho interessante para sua sobrinha filha, quando ela queria, na sua juventude, sair para conhecer o mundo, conhecer as coisas. Havia um pai que havia abandonado e era um homem muito ruim, e ele disse, não vai, ele é um homem muito ruim, mas eu quero, eu vou, e assim, e o Rambo disse para a sua sobrinha filha, você eu conheço, mas eu não posso controlar as coisas externas que acontecem. É assim, amado, nós nem sempre podemos controlar tudo. Por isso Jesus disse, qual é a razão de você andar ansioso? Você não pode acrescentar nenhum côvado à sua vida. A ansiedade será um peso que vai te atrapalhar. Neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim como Davi, os servos de Deus precisam confiar em Deus como seu provedor e seu protetor. Você confia no Senhor? Salmo 37, versículo 23, diz assim a palavra, Salmo de Davi também, Salmo 37, 23 a 25, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Amado, eu declaro que haverá provisão de Deus na tua mesa, amado. Haverá provisão de Deus para você pagar as contas no final do mês. Haja provisão para que você tenha aí, amado, momentos de lazer com a tua família também, em nome de Jesus. Ele é o Deus que não permite que o justo mendigue o pão, em nome de Jesus. Então a presença de Deus é a garantia capacitadora para as horas de tribulação. Isso aqui são todos princípios extraídos dessa experiência de Davi. Lembra, por exemplo, o que Paulo disse, aprendi a viver com honra e com desonra, com fartura e com escassez, já tive vitória, já tive derrota, já fui exaltado, já fui rebaixado. Nós aprendemos sexta-feira sobre o valor de você no teste da fé. A fé deste homem foi testada quando ele foi exaltado. Ele saiu do anonimato. As mulheres cantaram as suas glórias. Ali a fé daquele homem estava sendo testada. Muitas das vezes nas vitórias, amada, é perigoso. Mas diz que depois Davi foi rebaixado, quando Saul começou a lhe perseguir. Amado, somente alguém que tem o seu coração centrado em Deus continua humilde servindo ao Senhor se for rebaixado. E Davi continuou servindo. Davi serviu depois do desapontamento de Saul. Saul prometeu a sua filha ao que vencesse Golias e deu a filha para outro homem. Saul tentou lhe matar. E mesmo com o desapontamento e a oportunidade de matar Saul, Davi continuou servindo ao Senhor, porque ele sabia que a provisão vinha de Deus. E às vezes nós usamos nossas armas, nossas estratégias. Amados, nós em nosso ministério temos passado por todos esses testes. O teste do rebaixamento, eu frisei bem sexta-feira e hoje retorno. Nós estávamos na zona sul do Rio de Janeiro há 17 anos. Não é questão de ser zona sul ou zona norte.
mas nós estávamos já num local, num ponto fixo por 17 anos. Uma igreja que não tem expressão nenhuma na mídia. Uma igreja que não tem expressão nenhuma histórica. Uma igreja que acabou de nascer. A grande coisa que tinha era um ponto fixo onde as pessoas conheciam. E de repente recebe uma carta dizendo assim: 7 mil reais o aluguel? Não, vai pagar 16. E tivemos que sair de lá e procurar um lugar mais barato, um rebaixamento. Voltamos aqui para o segundo andar, ali em cima, um lugar pequenininho, um teto batia aqui quase na cabeça, um rebaixamento. Continuamos fiéis ao Senhor. Apareceu um terreno no Maracanã, 320 metros quadrados. Parecia algo que seria grandioso, algo maravilhoso. Estávamos sentindo já na boca o degustar de um lugar para nós adorarmos numa catedral. Deus sinalizou: ainda não é aqui, ainda não é agora. Mas um sonho que estava sendo construído foi desconstruído, foi rebaixado. Você imagina o sentimento de quem estava ali todos os dias, de 7 da manhã até 11 horas da noite, às vezes debaixo de chuva, tirando caminhão de pedra, como ficava. Uma das vezes o vizinho me ligou, 11h30 da noite, já estava em casa. Olha, o muro deu uma balançada, vem aqui ver. Peguei meu carro, 00:30, eu estava aqui, lá para olhar o muro. E aí tu viu aquilo tudo desconstruído. Deus sinalizando: calma, filho, espera. Deus está testando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo a obra. Continua humilde, continua meu servo, continua fazendo a obra. Estamos num processo, amados. Graças a Deus, pela primeira vez na história da igreja, estamos criando um legado no nosso canal do YouTube. Para a glória do Senhor. Agora acaba o culto, não precisa um CDzinho, um negocinho. Você tem a mensagem direto já no YouTube. E daqui a 2 dias a mensagem vai estar editada, perfeitamente trabalhada, para você ouvir diretamente a mensagem como um legado construído para a glória do Senhor. Então, amado, esta é a presença de Deus capacitadora para as horas da tribulação. Embora o povo de Deus por vezes sofra perseguição, martírio, no fim das contas, nada poderá nos separar do amor de Deus para a glória do seu nome. Diga amém, glória a Deus por isso. Isaías 43, versículo 1 e 2. Vamos lá, diz assim a palavra: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Eu recebo esta palavra. Versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei, a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? A minha pergunta é, amado, vamos louvar ao Senhor, vamos dar graças a Deus. A minha pergunta é: Golias pode vencer o braço de Deus? Saul pode vencer o braço de Deus? Os inimigos de Deus não podem vencê-lo, amado. Então Deus não poupa das, mas poupa nas dificuldades. Deus não poupa seus servos das dificuldades, mas levanta pessoas para ombrearem na caminhada. Veja 1 Samuel capítulo 19, versículos de 1 a 4. Vamos ver a lealdade de Jonatas. Diz assim: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois pela manhã fica no lugar oculto e esconde-te. Eu sairei, estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai, e verei o que houver, e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai,
ele disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito, o quê? Importantes. Amado, Deus levantou a Jonatas na hora certa para livrar a Davi. Deus pode levantar pessoas também para ajudar você. Diga: eu recebo esta palavra. Então a lealdade de Jonatas a Davi corrobora na apresentação de Davi pelo narrador bíblico como alguém que não procura usurpar o trono, pois Jonatas não apoiaria um traidor. Imagina se Davi fosse um traidor e Jonatas ia apoiá-lo contra o próprio pai. Jamais. Então nós aprendemos, amados, que Deus tem uma posição para cada um dos seus filhos. Nós não precisamos usurpar o lugar de ninguém. Nós não precisamos roubar a pedrinha da coroa de ninguém. Deus tem o galardão para cada um de nós segundo as nossas obras. Receba esta palavra na tua vida, amado. Não temas, Deus é fiel sobre a tua vida. A lealdade de Jonatas a Davi corrobora no contraste apresentado entre Jonatas e Saul. Porque enquanto Saul é falso e tenta ardilosamente matar a Davi, Jonatas é sincero e plenamente seu amigo. Amado, que tipo de crente nós somos? Muitas das vezes a pessoa está lá na igreja dizendo amém, aleluia, glória a Deus. Botou o pé fora da igreja. Você viu como é que era a sandália da bispa? A bispa usa sapatela, melhor do que usa flexi. Você viu a irmã Cássia? Estava com óculos na ponta do nariz, aquela coisa intelectual. E a irmã Ruth com o terninho vermelho dela. E aí, amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus está vendo as nossas palavras. Somos, às vezes, Saul? Não pode. Ou somos Davi, ou somos Jonatas, que é o contraste de Jonatas e Saul. Então, 1 Samuel 19, versículo 5, diz assim, olha lá, olha a perspectiva de Jonatas, diz assim: arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou quem? O Senhor. Então quando Davi tinha vitória, Jonatas estava dizendo: quem deu a vitória foi o Senhor. Ó Senhor, grande livramento a todo Israel, tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Então a perspectiva de Jonatas de que a batalha, em última análise, uma vitória do Senhor, é coerente com o modo como Davi também interpreta, porque Davi sempre dava glória a Deus. Então, ao lembrar o seu pai dessa realidade teológica, Jonatas coloca Davi no papel de um instrumento de vitória usado pelo Senhor. Jonatas e Davi tinham a mesma perspectiva: é o Senhor quem nos dá a vitória. Amado, eu tenho uma perspectiva e você também tem esta mesma: é o Senhor quem nos dá a vitória, amado. Olha, quando Deus te usar, é o Senhor que dará a vitória, amado. Quando você estiver em posição de ser usado por Ele, será o Senhor que vai te usar. Diga glória a Deus. Então Deus não poupa seus servos das dificuldades, mas os seus inimigos descerão pela espiral da decadência e da descredibilidade. Amado, a palavra diz assim: Pedro, permaneça fiel e firme, para que aqueles que falam mal de você caiam na descredibilidade quando verem as vossas boas obras. A pessoa fica lá martelando, falando, mas amado, não tem o que provar, não tem o que falar, não tem o que denegrir, inventa, cai na descredibilidade. Amado, Deus é maior na tua vida, amado. Os inimigos cairão na descredibilidade. Você não precisa buscar vingança própria. Você não precisa criar estratégias humanas. Entregue àquele que julga retamente. Ou será que nós não cremos de verdade que os olhos de Deus estão sobre toda a terra e queremos fazer a nossa maneira? Muitas das vezes dá vontade de, apertar uns pescocinhos. Amado, segura essa vontade. Vontade é uma coisa que dá e passa. Entrega isso nas mãos de Deus, amado.
Se você ficar sendo movido só pela vontade, um dia você tem vontade de comer lasanha, aí você vai comer 30 quilos de lasanha. Aí vai ter uma desinteria e a barriga vai para frente e depois não consegue nem apertar o terno. Olha que eu falo por experiência, mano. Mas agora, graças a Deus, aí ó, 3 dedos. Ontem a irmã Cláudia e a irmã Terezinha me viram de camisa comum, coladinha. Claro que tinha um filistonezinho aqui, pequenininho. Mas antigamente era um filistone de caminhão. Agora é um filistone de bicicleta. Antigamente era uma mochila de viagem, agora é uma pochete. Graças a Deus por isso. Então, ovelhinha, precioso, amado do Pai. Versículo 6, vamos lá. Bota de novo aí, filho. Versículo 6. Isso. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Amado, você sabe o que isso aqui mostra? Mostra a instabilidade de Saul. Como este homem que caiu em descredibilidade. Por quê? Porque ele era instável. Ele acabou de jurar e mostrar para as pessoas que Davi deve morrer. Logo depois, não, tá bom, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Ou seja, Saul guarda votos equivocados, mas quebra votos apropriados. Saul guardou votos equivocados. Quando disse: vamos nos vingar, você vai matar todo mundo por vingança comigo e ninguém vai comer o mel até que eu me vingue. Ele guardou um voto equivocado e quebrou um voto apropriado. Quando? Tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. 2 minutos depois, cadê a lança? Eu vou arrancar a goela daquele Davi. Então, amado, veja aqui também, nesses 3 minutos finais, o contraste entre Saul e Davi. Pois enquanto Davi fere os inimigos de Israel, Saul tenta ferir o servo do Senhor. Note como é importante voltar-se para Deus, voltar-se para a palavra, pois o homem que vive a própria sorte, desenfreado pelos seus próprios desejos, nunca poderá imaginar até onde o mal irá levá-lo. A pessoa que diz: não, bispo, não tem problema não, é só um pecadinho. Você que comete só um pecadinho deliberadamente. Uma coisa é, às vezes você está lá no trânsito, cara, não faz isso, não estou dando corda para ninguém fazer. Está lá no trânsito, às vezes você bota a cabeça para fora: ah, seu animal, você me fechou. Aí depois você fala: meu Deus, não era para ter xingado de animal, eu sou um cristão, não posso fazer isso. Se arrepende, depois não faz mais, até porque os crimes em trânsito é um índice terrível. Mas isso ainda assim é uma coisa. Outra coisa é você premeditar o pecado e pecar deliberadamente. Você botou o pezinho onde queria, agora você vai até onde não queria. É isso que o pecado faz. Você falou o que quis, agora você vai ouvir o que você não quis. O pecado leva até onde você não quer ir, amado. E foi o que aconteceu com Saul. 1 Samuel 19, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Tem aí, filhão? Então disse Saul a Mical: porque assim me enganaste e deixaste ir e escapar, veja isto, o meu inimigo. Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Então, amado, você veja a descredibilidade de Saul e a espiral que ele desce, da descredibilidade, da decadência, da derrota. Primeiro pela sua instabilidade, a sua vulnerabilidade, a sua leviandade. E agora, amado, este homem, Saul, considera Davi seu inimigo. Isso é no mínimo trágico. Perceba, lembre que em 2 ocasiões anteriores, ele se refere aos filisteus como seus inimigos. Ou seja, sob a ótica distorcida de Saul, não havia mais diferença entre Davi e os filisteus. Os filisteus são os inimigos piores do povo de Israel. E ele coloca Davi, um servo de Deus, na mesma qualidade de um filisteu. Tamanha é a distorção da visão desse homem. Tamanha é a distorção da personalidade daquele homem. Depois no
versículo 18 a 24, diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 19, 18 a 24. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo que Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está lá na casa dos profetas. Algum língua solta, tromba de elefante, cacuete. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas. Olha isso, hein? Você veja, vou ler de novo. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi, os quais, os mensageiros, viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel e lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles começaram a profetizar. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros. Então, aqueles caras lá agora estão profetizando, envia outros. E também estes profetizaram. Então, enviou Saul ainda outros terceiros, os quais também profetizaram. Então Saul disse: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Jesus de Braga, já mandei 3 guarnições para matar Davi. No meio do caminho se encontra com o profeta e começa a falar em línguas, a profetizar, aleluia, namastê, aleluia. O que está acontecendo com essa gente? Ficou louca? Vou eu mesmo. Quer um serviço bem feito? Faça eu mesmo. Vou lá, vou arrancar minha peixeira e vou cortar a cabeça do cabra. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Respondeu-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o que é que diz? Tumba! E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz: está também Saul entre os profetas. Tem um corinho, um louvor, que é uma história que canta que o cara não queria ser batizado pelo Espírito, ele era milionário. Ele falou: eu vou pegar meu carro, vou para lá, não vai acontecer nada. E entrou no primeiro carro, e não pegava. Entrou no segundo carro, apareceu o Valdez, e o carro não pegava. Entrou no terceiro, não pegava. Tá bom, eu vou de táxi. E o táxi vai lá e nada vai acontecer. E não passava nenhum táxi. Passou um ônibus vazio, não tinha ninguém. Ele falou: vou pegar esse homem, está vazio. Como é que vai acontecer? O que eu vou falar em língua, o Espírito vai vir, um monte de gente vai ver. Ninguém vai ver, o ônibus está vazio. Pegou o ônibus vazio e foi. No ponto seguinte, o ônibus da frente tinha enguiçado, tinha 50 pessoas para entrar no BRT. E o ônibus ficou lotado. E de repente, no meio daquele ônibus lotado, ô glória, ele começou a lembrar do culto, né? Ô glória, tumba! E começou a profetizar, a falar em línguas. E o pessoal do homem: esse cara está maluco, você encosta nele, ele dá choque, ele está falando em outras línguas, chama o guarda. E quando o guarda veio, é aquele irmãozinho do culto de ontem, e começou a falar em língua. Eu vou dizer uma coisa: ninguém pode impedir o Espírito de Deus de agir quando Ele quer, amado. Ninguém. Glória a Deus. Então, Saul, no meio do caminho, veio o Espírito de Deus para impedir que Saul assassinasse Davi. Então, amado, agora, para terminar, as manifestações proféticas de Saul são irônicas, tragicamente falando. Por quê? Anteriormente, essas manifestações indicaram que o Senhor estava fortalecendo e capacitando Saul para livrar Israel dos inimigos. Agora, porém, a manifestação do Espírito em Saul é para frustrar o seu plano homicida, é para incapacitá-lo de levar a termo o seu projeto indevido de matar e atacar a Davi. Muito trágico isso na vida desse servo. Então, o tratamento que o Senhor dispensa a Saul é um lembrete de como ele mesmo, Deus, endureceu o coração, por exemplo, de Faraó, como julgamento sobre Faraó, por ter recusado
recusado, vez após vez, a atender o ultimato de Moisés para que libertasse o povo submetido à escravidão. Então o próprio Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó e disse: não vai me ouvir não? Então você está fora da batalha. E aí foi pedra e foi tudo contra Faraó, que perdeu o seu trono. Da mesma forma, Saul não ouviu Samuel. Samuel lhe deu várias previsões proféticas: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e nada serviu para que Saul obedecesse a voz profética, e a que Deus lhe tomou para que ele não matasse Davi. Então, amado, Saul mostrou o que estava no seu coração. Era incapaz de servir ao Senhor. Então, quando Deus está agindo sobre a vida de uma pessoa, Ele mostra o que está no íntimo do coração. Por isso eu termino, amado, dizendo: Deus não poupa seus servos das dificuldades, mas para aprendermos princípios valiosos que nos fortalecem, Ele nos livra nas dificuldades. Assim, a experiência de Saul é uma advertência para nós, porque ela nos mostra as consequências de desobedecer a Deus deliberadamente, pois Saul se tornou inimigo da obra de Deus. Quem desobedece a Deus deliberadamente pode acabar como um Saul. Como Davi, portanto, não abandone a tua confiança em Deus. Deus está com você na batalha, Ele te capacita, busque sabedoria nele. Diga amém por isso. Deus levantou pessoas para ombrearem Davi. Isso nos mostra o princípio da ação de Deus na comunidade da fé. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. É a sua individualidade. Mas no versículo depois ele disse: porém, contudo, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Ou seja, eu posso tudo, mas vocês fizeram muito bem se associando comigo. É o princípio da coletividade. Nós não podemos reduzir a fé a uma pessoa só. Somos uma igreja. Não busque vingança com as próprias mãos. Os inimigos de Deus sofrem a decadência e a descredibilidade. Apenas faça tudo em nome do Senhor. Faça tudo para a glória do Senhor. Pois assim como concluiu Jonatas, e assim como pensava Davi, também concluímos nós. A vitória vem sempre das mãos do Senhor. Em Cristo a vitória é certa, porque Deus está no controle. Dele virá a tua vitória. Fica na tua posição. Sirva a Deus com humildade, integridade, com fé. Não permita que os objetivos de glorificar a Deus sejam maculados na tua vida. Você não faz a obra de Deus por porfias, por ciúmes ou por qualquer outra razão ou motivo. Você faz tudo em nome do Senhor e para a glória do Senhor. A vitória vem do Senhor. Que assim seja, assim diz o Senhor.